Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a situação política depois das manifestações da CUT e do MST na sexta-feira e dos grandes protestos ocorridos no domingo. Nosso convidado é o escritor e jornalista Bernardo Kucinski, que foi assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro mandato. Naquele período, ele produziu perto de 1000 cartas confidenciais contendo críticas e sugestões ao governo. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalista Luciana Lima, do portal IG. E contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, apresentador da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos ouvintes. Bernardo, eu sei que a política anda cada vez mais desanimadora. Eu sei que o senhor já não tem aquela atenção que o senhor tinha antes. Mas eu pergunto assim, se ainda hoje o senhor tivesse como trabalho escrever aquelas cartas que eram muitas vezes tão amargas, que eram chamadas de cartas ácidas, e o senhor tivesse que fazer isso no governo Dilma e dizer para ele como é que a cobertura estava sendo, o que poderia fazer, que sugestões o senhor daria, eu pergunto, o que o senhor escreveria depois deste domingo? Eu escreveria, eu diria à presidente Dilma que tentasse conduzir o processo em vez de ser conduzida pelo processo. Para isso, ela teria que tomar medidas muito radicais. Por exemplo, convocar o Conselho da República, que existe, zerar o seu governo, nomear ministros totalmente novos, com base num governo de união nacional, que acontece em alguns países, em algumas ocasiões, chamar as lideranças do PSDB, do PSB, e criar um governo já com o espírito de um governo de transição para botar o Brasil em ordem. Eu também recomendaria a ela que nomeasse interventores em todas as diretorias da Petrobras e na presidência da Petrobras, na condição mesmo de interventores, não de novos diretores, com poderes especiais para compartimentar a crise da Petrobras para que ela não se torne uma crise sistêmica de toda a economia brasileira, dada a importância que tem a Petrobras e todas as empresas construtoras, empreiteiras que fornecem serviços à Petrobras. Eu acho que, em suma, seria uma carta pesada e forte. Bem no estilo. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o escritor Bernardo Kucinski. Filho de imigrantes poloneses, Bernardo Kucinski nasceu em São Paulo em 1937. Formado em Física pela Universidade de São Paulo, logo migrou para o jornalismo e depois para a literatura. Kucinski conseguiu o primeiro emprego na revista Máquinas e Metais, voltada para um segmento específico do mercado, e em seguida passou a escrever para publicações de interesse geral. Participou da resistência à ditadura civil-militar de 1964 e chegou a exilar-se em Londres. De volta ao Brasil, participou da fundação de jornais da imprensa alternativa, como Movimento e Em Tempo. Davam espaço a quem fazia oposição à ditadura, em especial jornalistas e políticos de esquerda. Em 1986, Kucinski iniciou uma carreira acadêmica como professor de jornalismo na Universidade de São Paulo. 5 anos depois, publicou Jornalistas e Revolucionários, livro de mais de 400 páginas, onde fez um balanço da imprensa alternativa, escrevendo várias obras a partir de então. Em 1997, ele recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro Jornalismo Econômico, resultado de um curso de pós-doutorado feito em Londres. Em 2011, Kucinski surpreendeu amigos e leitores com uma obra diferente, K, uma ficção autobiográfica sobre a peregrinação de seu pai em busca de notícias sobre a filha, a professora Ana Rosa Kucinski, sequestrada, torturada e executada em 1974 pelo regime militar.
Entre 2002 e 2006, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Planalto, Bernardo Kuczynski foi assessor especial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Sua função era escrever relatórios confidenciais sobre a cobertura da imprensa e os fatos do dia, que eram enviados diretamente a Lula. Kuczynski escreveu mais de 1000 relatórios e, no ano passado, uma amostra destes textos foi publicada na obra Cartas a Lula. O livro ganhou uma nova atualidade nos últimos dias, após a realização de protestos contra o governo Dilma Rousseff no último domingo, nas principais cidades do país. 2 dias antes, centrais sindicais, o Movimento Sem Terra e a União Nacional de Estudantes realizaram uma manifestação das forças favoráveis ao governo. Nesse contexto, Cartas a Lula, que o presidente costumava ler diariamente, passaram a ser vistas como uma documentação útil para se avaliar acertos e erros de um governo que administra o país há 12 anos, na mais longa continuidade política em períodos democráticos. Bernardo, você vê algum fato que ligue 64 ao momento que nós estamos vivendo? Quer dizer, a cobertura que a mídia fez do governo Jango, de alguma maneira está sendo reproduzida hoje ou é diferente? Eu acho que há diferenças muito grandes, a começar pelo estado das comunicações. Quer dizer, hoje nós temos ao mesmo tempo uma comunicação virtual pelas redes e a comunicação convencional, que não havia naquela época. E essas manifestações que ocorreram agora, nos últimos dias, elas trazem esse DNA desse novo meio de comunicação. São muito parecidas com as que houve no Cairo, na Praça Tahrir, com algumas que eu assisti em Lisboa, quando eu estive lá. As pessoas foram às ruas, cada uma com a sua própria palavra de ordem. Quer dizer, esse é um aspecto importante dessas manifestações, daí o caráter um pouco difuso que elas têm hoje. Na época do Jango, aquilo se deu no contexto da Guerra Fria. Eu sempre digo que não é possível explicar o golpe militar de 64 fora do contexto da Guerra Fria. Hoje nós não vivemos esse contexto, embora algumas pessoas suspeitam que há uma espécie de mini Guerra Fria na América Latina. Essas coisas contra o Chávez, contra esses governos populistas ou populares, né, do Equador, do Brasil, da Argentina. Os Estados Unidos não gostam desses governos, então há quem pense que há uma mini Guerra Fria. E eu não penso exatamente isso. Eu acho mais que essas manifestações, elas refletem um mal-estar bem geral do neoliberalismo. As pessoas sentem a vida muito difícil, muita competição, muita ansiedade, e de repente deparam com um escândalo onde os desvios de dinheiro são de milhões e sentem uma indignação muito grande, né? Eu acho que essa também é a diferença entre as manifestações do ano passado, onde não havia ainda esse aspecto, e as que houve a semana passada. Quer dizer, houve um salto, né? E esse salto, na minha opinião, ele foi muito bem capitalizado pelas forças conservadoras. Quer dizer, essa é outra diferença. Quer dizer, nas manifestações do ano passado, não se podia dizer que havia uma condução conservadora. Talvez até uma coisa um pouco mais para o popular, estudantes, passe livre, mas manifestações desse fim de semana, não aquelas do sindicato, das centrais sindicais, mas as outras, claramente você tem pela primeira vez o sucesso de uma articulação conservadora hegemonizando a classe média. Quer dizer, o que significa hegemonizando? Não quer dizer que conduzindo totalmente, mas conseguindo seduzir, inclusive, pessoas que não são conservadoras, mas que também querem protestar. Então, eu vejo o quadro bastante, nesse sentido, bastante preocupante, né? Porque você tem um ressentimento das elites brasileiras contra as políticas sociais do PT, que já vem de 10 anos sendo alimentado, insuflado, cevado, e ele, de repente, deságua
numa manifestação desse tipo, onde inclusive você vê componentes de ódio, componentes de raiva, componentes irracionais, comportamento irracional, o não desejo de discutir, né? A agressão substituindo a discussão, né? Essa parte é preocupante. O senhor acha que o governo identificou esse caráter e tem dado respostas a isso de uma forma eficaz? O senhor acha que o Palácio do Planalto, por exemplo, está carecendo aí de algumas cartas ácidas nesse momento? Sim, eu acho que o governo está muito longe, a bola está no campo, na mão dos jogadores do campo conservador. O que eu realmente vejo, eu fiquei pensando muito no quadro atual, criou-se no Brasil, nesse vazio todo, nesse desgaste histórico do PT, desgaste histórico dos políticos, uma certa exaustão do modelo econômico. Então, nesse momento, criou-se no Brasil uma espécie de um quinto poder, que se alia ao quarto poder. Quem que é esse quinto poder? É a força-tarefa. A força-tarefa, os procuradores públicos, mais a Polícia Federal, é hoje um quinto poder. Eles comandam o espetáculo. O que vai acontecer amanhã depende do que esse juiz de Sérgio Curitiba Moro decidir amanhã, e não do que a Dilma vai decidir, do que o Lula vai decidir, do que o Fernando Henrique vai decidir. Isso é uma coisa, primeiro, muito interessante, mas também um pouco preocupante, porque é um poder que vem da própria justiça, ele é como se fosse o braço da justiça, mas ele vem agindo com uma autonomia impressionante. Eu gostaria de... Entende? Uma autonomia impressionante. Se eu comentar um pouco assim, o fato de que esse quinto poder, o que é real, que ele foi mais ou menos embrionário no mensalão e que agora ele se afirma com essa força colossal, o fato de não ser um poder eleito, porque ele não é eleito, o fato de ele fazer política sem ter sido eleito, porque ele tem alvos políticos definidos, e o fato dele realmente estar... Isso é uma coisa que lembra assim... Vou fazer uma coisa, lembra o terror da Revolução Francesa. Quando nós tínhamos, assim, um juiz ou a justiça mandando para a guilhotina os seus inimigos. Então, o que acontece? Como é que a gente vê isso aí? Primeiro ele tem autonomia total. E isso é uma questão formal que as pessoas precisam prestar atenção. Desde a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, os procuradores têm total autonomia, não respondem a ninguém. Qualquer tipo de procurador do meio ambiente, procurador da infância, todos. Eles também têm, a maioria são jovens concursados. Eles têm também, além de serem jovens, talvez faltar um pouco da sabedoria que vem com a idade, eles têm também um sentido de missão típica do jovem. Então, para pensar de forma benigna, eles se sentem imbuídos de uma missão de sanear o país. Ou, para pensar de uma forma que podia ser um pouco mais maligna, eles fazem também um jogo político, sem ter mandato para isso. Uhum. Então, veja, foram impetrados 80 habeas corpus, né, até agora. Pela fala dessa força-tarefa, você percebe que muitas prisões estão sendo mantidas para coagir os presos a entrarem na delação premiada. A confessar, por isso. Entende? Então, veja, a gente não percebe... Os abusos, quando começam, eles começam de forma meio desapercebida, né? E quem deveria regular isso? Olha, é por isso que eu acho que é uma situação anômala que a gente vive. Eu acho que o Lava Jato é um fato concreto. O que a gente já sabe sobre isso, mesmo descontando várias coisas, nos preocupa muito. É uma coisa que tem que se pôr fim a esse tipo de sistema. Tem que se pôr fim a isso. Agora, a forma como está sendo encaminhado não é a melhor forma. Uma coisa que vou dar um outro exemplo. Os vazamentos seletivos.
as ilações, entende? Então, esse tipo de operação tinha que obedecer um rito muito rigoroso, um cerimonial mesmo. Em cada etapa importante, convoca-se a imprensa, divulga-se aquilo que pode ser divulgado, mantendo-se a presunção da inocência, sabe? Nada disso está sendo obedecido. Uma coisa que eu queria que o senhor lembrasse, assim, o traço essencial do AI-5 foi o fim do habeas corpus. Exatamente. Eu tinha pensado nisso. Onde que está a ditadura militar? No fim do habeas corpus. Quando acabou o habeas corpus. Acabou o habeas corpus, começou a ditadura. Não é que é tortura, não, a tortura vem dali, mas antes vem o fim do habeas corpus. Se é preso, fica incomunicável. Nós estamos 81 a 1. Porque teve um habeas corpus que foi para o Renato Duque, que ele foi preso agora de novo. Foi preso então, de novo. Temos uma situação complicada, né? Eu estou convencido que as prisões preventivas, que tinham que ser um procedimento excepcional e que estão sendo mantidas a partir do argumento da preservação da ordem pública, essas prisões preventivas já se constituem abuso, a extensão delas, porque em 90 dias você já levou todos os computadores, já pegou todos os documentos, você já pegou todos os telefonemas, né? Você pode manter o cara, digamos, em prisão domiciliar, como um deles está, né? Mas a impressão que se tem, aliás, os procuradores quase que falam isso explicitamente, forçar o sujeito a entrar na delação premiada. O senhor acha que falta a sobriedade que se espera da justiça? E hoje o discurso, né, da presidente Dilma aponta muito sobre essa questão da autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público. Ela até evoca aquela figura lá do engavetador, né, uma fala aí de campanha que ela traz até hoje, né, que hoje a Polícia Federal pode investigar e que o Ministério Público também pode investigar. O que antes, segundo a presidente, não ocorria. E eu gostaria de saber, falta a sobriedade, a justiça para investigar de uma forma bem feita esse esquema? Olha, quando eu estava no governo Lula, nós, por sugestão minha, inclusive, nós fizemos uma viagem à Inglaterra, Estados Unidos, para investigar como esses governos se comunicam com o público. Porque nós detectamos logo no começo que o Estado brasileiro se comunica de forma muito primária com o público, que não está à altura do tamanho, da dimensão do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Porque numa sociedade desse tamanho, o Estado e os políticos comunicam-se através dos meios sociais de comunicação. E isso tem que obedecer a ritos. Então, veja, nos Estados Unidos, por exemplo, um presidente recebe um visitante estrangeiro, meia hora depois eles vão ao jardim e dão uma coletiva. O que foi conversado, o que não foi. Claro, eles não dizem tudo, mas há um rito. Então, essas coisas têm que obedecer a um rito. E desde o governo Lula já não tínhamos isso. E apontamos a necessidade desse rito. Eu fui ao Departamento de Justiça do Estado de Nova York. Eles têm um livro desse tamanho, que é o protocolo de como a justiça se relaciona com o público. Inclusive, eles criaram um conceito que vai além do de comunicação pública, chamam de public diplomacy. O que pode ser revelado sobre um processo, o que não pode, qual etapa, que palavra você pode usar, que palavra você não pode, entende? E a nós falta tudo isso. Então, nesse vazio de uma prática de comunicação pública moderna, esses promotores públicos, que são uma geração também surgida recentemente com essa autonomia toda, eles estão atuando como hoje a força política condutora dos destinos do país. Porque eu não tenho dúvida, o que vai acontecer amanhã depende do que esse juiz Moro vai dizer amanhã. Agora, não é interessante você ver algumas coisas que estão ocorrendo? Porque, tudo bem, isso de fato está ocorrendo na Petrobras. Agora, outros escândalos no país são colocados à margem. Por exemplo, recentemente houve em São Paulo um escândalo de proporções imensas de desvio de dinheiro em licitações do metrô e da CPTM, né? Houve também recentemente uma denúncia de contas suspeitas
em paraísos fiscais que envolvem pessoas e empresários até da indústria de comunicação. Tudo isso cai no esquecimento. Será que os juízes se movimentam de acordo com os holofotes? É um pouco como você falou, mas eu acho que assim, o que eu penso é que esse quinto poder, ele é estreitamente associado ao quarto poder. E esse quarto poder, historicamente na América Latina, é o poder das oligarquias. Sempre foi. Ele não é apenas um instrumento das oligarquias. A grande imprensa na América Latina, na minha opinião, e aí eu estou falando como professor de jornalismo, ela é o núcleo ideológico das forças conservadoras, porque elas são dotadas de partidos políticos tão pobres e ineficientes que quem faz a articulação ideológica deles, quem conduz o processo, é a grande imprensa, as grandes famílias que dominam essa imprensa. Por isso, esse episódio da prensa na Argentina é uma questão central na Argentina. Não é à toa, não é gratuito, né? Então, o que eu acho que está acontecendo hoje é o seguinte: houve, por circunstâncias do momento, uma aliança muito estreita entre o quarto poder e o quinto poder, e que está tendo como resultado acelerar o fim do ciclo lulopetista, pavimentando o caminho para um novo ciclo conservador. Me surgiu uma imagem, o poder do tucanato paulista que vai virar um poder nacional. Porque você veja que coisa interessante. Em São Paulo vivemos, além desses escândalos que você falou, uma crise terrível no abastecimento de água, fruto da incompetência dos governos tucanos. Mas isso não se tornou digamos, não se tornou um problema, nem um assunto. Não se tornou uma pauta, um fator político decisivo. Né? Ficou na berlinda, né? Por causa do comportamento do quarto poder, né? Então, eu vejo realmente que o que mais me preocupa é o seguinte, que eu acho que esse ciclo que está realmente exaurido, o sistema político está exaurido. Você veja, o Lava Jato implicou até agora em 51 políticos, tá bom, de 6 partidos políticos. O pessoal fala do PT, mas não é só o PT, são 6 partidos políticos, inclusive 3 com grande número de políticos. Então, esse sistema, ele está exaurido, né? Professor, vamos ouvir o jornalista e sociólogo Vinícius de Lima, seu amigo, seu parceiro, inclusive, de uma obra, de mais de uma obra, que nos enviou uma pergunta. Vamos ouvir. Bernardo, uma das coisas que tem me impressionado no quadro atual brasileiro é a incapacidade do Estado de criar uma narrativa alternativa à narrativa dominante em relação à situação política em geral. Você que já estudou a situação da comunicação pública, já visitou outros países para estudar como isso se organiza em outras democracias, qual a sugestão você faria a presidente da República para contornar essa situação e conseguir criar uma alternativa da narrativa predominante hoje no país? Eu não acho que o governo possa fazer algo de importante nessa direção, porque eu acho que a ausência de uma narrativa alternativa, ela tem origem na natureza das forças sociais que compõem no Brasil o campo popular, que são forças de uma cultura muito sectária, de caráter corporativo e cuja principal necessidade de comunicação é para dentro. Ou seja, as forças sociais do campo popular brasileiro estão sempre disputando um certo público interno e investem pesadamente nessa comunicação para dentro. O último partido político que tinha uma política de comunicação para fora foi o Partido Comunista Brasileiro. Eu me lembro que eu era moleque, eu ia para a escola técnica e passava nas ruas do Brás e o partidão amarrava os seus jornais nos postes. Era um partido ilegal e mesmo assim produzia um jornal.
e amarrava no pau. Porque era um partido que tinha centralismo democrático e se comunicava para fora. Buscava uma hegemonia, que nunca conseguiu. Mas as forças que constituem hoje o campo popular brasileiro, elas estão sempre mais preocupadas com a disputa interna. Então eu não vejo possibilidade de superar isso. Não é tarefa do governo. Isso é tarefa das forças sociais. Como é que você explica que o PT, que não só é o maior partido político brasileiro, mas é um dos maiores do mundo, e acho que o maior da América Latina, não tem um jornal que se dirige ao grande público? Não tem. E nem tem outros veículos assim dinâmicos da mesma natureza. Porque toda a necessidade de comunicação dele é para dentro, para suas facções, uma contra a outra, uma a favor da outra. Os próprios dirigentes de cada veículo são nomeados segundo as cotas das facções, né? Então é isso que acontece. Nos sindicatos você tem a luta agora do PSOL, tentando pegar o terreno do PT, entende? Então a comunicação é para dentro, é dentro do sindicato, não é para fora, para o público externo. Você falou que nossos partidos e o modelo que está aí se exauriu. Você acha que é possível, e acho que até o Vladimir Saflat fala também que depois de 30 anos de nova república, nós vamos ter que passar por uma reformulação. Você acha que é possível o Brasil fazer uma reforma política séria nesse momento? Existe condições da gente imaginar partidos mais ideológicos, mais fortes, uma democracia mais saudável, ou você acha que é um caso perdido? Eu acho difícil, porque isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, né? A falência dos partidos ideológicos é um fenômeno mais geral, não é só do Brasil. Eu acho difícil, mas eu acho que nós tínhamos que analisar a partir do que está sendo dado agora, que é a crise. Então, essa crise, assim, ou ela desemboca, ou ela vira uma crise crônica, até as eleições de daqui a 3 anos, né? Ou ela desemboca, por exemplo, no impeachment, né? Então, eu acho que, nesse sentido do que está sendo colocado agora, é a oportunidade de se fazer a reforma política, como forma de superar esse vazio. O senhor Josi Moraes manda pelo Facebook uma pergunta que tem a ver com isso que o senhor está falando. Depende como a gente vê as coisas. O senhor acredita que o PT ainda é um partido de esquerda? Bom, o conceito de direita e esquerda hoje é muito problemático, né? O PT, ele já nasceu como um partido para defender os interesses populares, mas sem aquela carga ideológica da esquerda tradicional. Tanto assim que o PT foi combatido o tempo todo pelo Partido Comunista e até hoje é combatido pelos sucessores do Partido Comunista, né? Agora, se a gente considerar a esquerda como um agrupamento que se opõe a políticas conservadoras, eu acho que o PT é o que mais próximo nós temos de esquerda, na medida em que ele defende políticas de ampliação do ensino, da casa popular, a Bolsa Família, acabar com a miséria. É o mais próximo que nós temos, né? Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o escritor Bernardo Kucinski. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o escritor e jornalista Bernardo Kucinski. Luciana. Bom, Bernardo, essa questão da reforma política, voltando aí um pouco a esse tema, existe uma certa descrença de que os políticos brasileiros vão realmente querer mudar essas regras hoje, né? E essa descrença vem até porque em todo momento de crise a reforma política é evocada aí como uma boia de salvação
dos políticos. Uma panaceia. Se coloca muito a responsabilidade no atual sistema político, como causa da corrupção, e não nos políticos como causa da corrupção. O que o senhor acha disso? O senhor acha que agora vai? Não, eu acho que a crise tem que ser, de alguma forma, debelada, né? Com ou sem reforma política. Agora, por exemplo, se você consegue uma nova legislação, um novo sistema que realmente impeça o uso de dinheiros públicos em campanhas eleitorais, impeça o uso de doações de companhias, de empresas em campanhas eleitorais, e que seja um sistema à prova de fogo, já é um passo importante na direção da reforma política, né? Que é, inclusive, acho que a proposta do PT de financiamento público de campanha, embora sem outros mecanismos mais extraordinários, continuaria a haver o Caixa 2. Não resolveria o problema. Quer dizer, se a gente conseguisse criar um mecanismo que acabasse com o Caixa 2, a prova de fogo já seria uma grande reforma política. Você acha que o presidencialismo foi um erro? Teria sido melhor para o país se a gente vivesse dentro de um regime de parlamento, onde o parlamento tivesse força? Não, eu não creio. Eu acho que o presidencialismo é um pouco a tradição brasileira. O parlamentarismo, na verdade, levou à queda do Jango, porque o Jango não aceitou o compromisso do parlamentarismo e passou aqueles 2 ou 3 anos nomeando primeiros ministros já deliberadamente para eles não durarem. Ele quis demonstrar que o parlamentarismo era um produtor de crises. E com isso ele alimentou a própria crise que o derrubou, né? Não, eu não acho que o parlamentarismo ele é próprio de países com partidos políticos bem enraizados e bem ideológicos, em que você vai ao eleitorado com uma lista partidária. O eleitor nem vota naquele candidato, ele vota numa lista partidária. Ou o parlamentarismo inglês, que é baseado, que é o voto distrital. O voto distrital, frequentemente, ele é trazido, né, como uma possível solução. Eu acho tudo isso muito complicado, mas eu acho que se conseguisse um procedimento que impedisse definitivamente o uso de dinheiro dos grandes grupos econômicos e das grandes empresas para a campanha política, seria um grande passo. Eu gostaria de fazer comentar um pouco com o senhor sobre o seu livro, Cartas a Lula, que é o último livro, em que o senhor faz o papel do Maquiavel escrevendo para o príncipe. E o Maquiavel, real, ele foi infeliz que não deu muito certo, né? Ele se lamentou de que ele escrevia, o príncipe não dava bola, né? Era uma coisa assim. E o senhor é bastante feliz. O senhor diz assim, referente a alguns momentos, virtualmente as cartas pautavam as reuniões do núcleo duro do governo Lula. Depois ali na página 21, o senhor ainda fala assim, de fato, notamos que estava havendo muita concordância entre o que a carta recomendava e o que acontecia no dia seguinte, né? E ainda, né? E a impressão é que o presidente, além de viciado na carta crítica, resolveu descomplicar e decidir em cima das cartas. Certa manhã reclamou que a carta não chegava. Enfim, o senhor tem um balanço otimista do seu trabalho, ao contrário de muitos conselheiros de presidente que saem embora lamentando que ninguém prestava atenção, que se ele tivesse sido seguido dava tudo. Como é que foi isso? Então, que experiência foi essa? Então? Dois críticos do livro coincidiram em dizer que me faltou modéstia nessa passagem e eu devo reconhecer que eu concordo com eles. Me faltou dizer que a carta, embora em certos momentos tivesse realmente esse papel, em muitos outros não. E também o presidente se informa das mais diferentes maneiras, né? O Lula, em particular, ele se informa muito pelo contato pessoal. É uma coisa quase assim,
Por isso que ele gosta de viajar tanto de avião, porque aí ele conversa com todo mundo, conversa com quem ele quer, ele chama para viajar com ele quem ele quer, não chama quem ele não quer. Ele tem muitas outras formas de se informar. Agora, as passagens que, em certos momentos, de fato, ali um pouco Aonde antes... que o senhor acha que o senhor foi assim, foi um bom conselheiro que... Não, por exemplo, um pouco antes da crise do mensalão, que o núcleo duro já estava meio esfacelado, de fato o Lula simplificava assim. Eu não digo que foi durante muito tempo, mas eu notei alguns dias seguidos, sabe, talvez ele estivesse cansado, e que ele era viciado em ler, não tem dúvida, como eu era viciado em escrever, porque isso é uma coisa que começou muitos anos antes, entende? E ele era realmente viciado. E tinha também muita raiva. Ele chegou a falar em demitir. Várias vezes. Ele que dá apelido, era uma suava vinagre de tão amargo. Ele achava que eu era... eu realmente sempre fui muito mal-humorado, mas eu melhorei bastante com a Agora ele está repassando os conselhos. Agora ele está repassando os conselhos. Porque ele disse para a presidente Dilma, nesse momento agora, que... não tem verba, né? Estamos aí no ajuste fiscal, não tem verba para reverter a situação, é melhor ela usar o verbo, né? Quer dizer, ele está cobrando dela aí uma certa liderança nesse momento difícil, não é? Aliás, eu esqueci de dizer aqui, quando nós discutimos essa questão do momento, e o Florestan levantou essa questão um pouco do bias, da mídia, do unidirecional, que eu estava no governo, eu me lembro, até um dia eu viajei de avião com o Márcio Tomás Bastos, e ele me contou a história de como ele comprou o computador que permite hoje a Polícia Federal fazer tudo isso, rastreando palavras. E que foi o Márcio Tomás Bastos, no primeiro mandato do governo Lula, que criou o conceito de que a Polícia Federal é um órgão do Estado, não do governo. E você acha que isso é irreversível agora? Tanto assim que as primeiras quadrilhas, se fizer a quadrilha dos medicamentos, foi tudo. Eu acho que isso não só é irreversível, como nós temos que prestar um pouco atenção se isso não vai se tornar uma espécie de CIA brasileiro, FBI brasileiro, entende? O Edgar Hoover, ele tinha os políticos na mão, os artistas, ele chantageava. Exatamente. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Porque o Brasil não é uma republiqueta. O Brasil é um país muito grande. É muito grande. Isso foi uma das coisas que eu vi quando cheguei em Brasília. Isso aqui é uma potência. Então, se você tem uma Polícia Federal organizada, com esses computadores, com essa autonomia, e com esse sinergismo com os procuradores que têm autonomia total, você tem também que ter um pouco de cuidado. Ricardo Guanabara Leal, pelo Facebook, faz uma pergunta. Vivemos um macartismo conduzido pelo judiciário no Brasil? Eu não diria que vivemos um macartismo conduzido pelo judiciário, mas existe um macartismo hoje na opinião pública. Criou-se isso é uma coisa que foi cevada durante muitos anos e que na crise atual ela se tornou um fato dominante. Quer dizer, se você botar uma estrelinha do PT e sair na rua, a probabilidade de você ser agredido é 80%. Entende? Então isso é macartismo. Entende? É uma coisa que já está na opinião pública. Está na opinião pública. Né? Me diga uma coisa, o PT tem recebido muitas críticas nesse período todo de governo, que são 12 anos, né, até aqui, e isso tem um desgaste também, né, quer dizer, é um período muito, muito longo, quer dizer, acho que mesmo para a democracia não é bom que partidos fiquem tanto tempo no poder, como em São Paulo e aqui na presidência da República, mas enfim, ele é acusado de não aceitar as críticas da imprensa brasileira e sempre teve uma relação de muito atrito. Por que não se conseguiu distensionar isso? Desde o início do governo Lula, foi essa tensão. Teve também o caso do correspondente do New York Times, que acusou o presidente de ser alcoólatra, e isso acabou sendo explorado pela Veja. Como é que o senhor explica isso aí? Bom, existem vários fatores, né? Eu acho que, assim, para
tentar analisar um pouco cronologicamente, assim, como é que o PT, na origem, tinha um pouco aquele sentimento de ser superior aos outros. Nós somos os bons, os puros, nós somos os que não se sujaram, né? Ele tinha um pouco esse sentimento de superioridade. Acho que não, tinha bastante, né? Isso no começo tem esse fator. Depois entra o fator Lula. O Lula é um sujeito que se comunica de forma extraordinária. Ele cunha uma frase, pronto. Então, ele não precisa de um mecanismo de comunicação, porque ele é um comunicador nato. Então, quando ele chega no governo, isso um pouco se reflete na não necessidade de você criar formas mais modernas, avançadas, sistêmicas de comunicação. Eu me lembro que quando eu cheguei no governo Lula, no primeiro dia eu notei isso, quer dizer, os jornalistas, eles, não é que o governo os marginalizou, eles se tornaram desnecessários, porque a comunicação era direta. A primeira coletiva que o presidente Lula foi dar realmente ao coletivo dos jornalistas, eu menciono isso nas cartas ao Lula, vai ser 1 ano e meio depois de chegar ao governo. Entende? Então tem esse fator também. E tem um fator que nós não podemos menosprezar, de que a mídia convencional, ela é desrespeitosa em relação ao presidente Lula, principalmente em relação ao presidente Lula. E agora está se tornando em relação a Dilma, o que me surpreende muito, porque em relação ao presidente Lula, a minha explicação é uma explicação de classe, quer dizer, as elites brasileiras, as classes médias e os nossos companheiros jornalistas que se identificam com esses valores, sempre relutaram em aceitar o Lula como alguém que mandasse neles, que tivesse uma autoridade sobre eles. Isso é uma coisa que não é aceita numa sociedade de cultura escravocrata. Não era aceita. Agora, que isso também esteja acontecendo com a presidente Dilma, que já é uma pessoa de origem de classe média, que fez faculdade, isso já é uma coisa que já tem que ter uma explicação mais ideológica, não de classe. Não tem a ver com a questão de gênero? Porque ela teve xingamentos aí, talvez né? passe pela questão do gênero, mas não tenho certeza. Não tenho certeza. Talvez passe pela questão do gênero. Houve xingamentos aí durante os panelaços, né? Talvez passe, não tenho certeza. Teria que... Mas é uma coisa que me deixou bastante alarmado isso, porque com as agressões ao Lula é uma coisa que eu já estava acostumado, entende? Nós todos estávamos acostumados. Quer dizer, o Lula sempre foi desrespeitado pela imprensa, principalmente como presidente, né? Como pessoa, ele é um brasileiro. E como é que você explica isso? Porque lá fora do Brasil, ele era tão admirado pela mídia internacional. Ele ainda é, mas você nunca vai ver num jornal brasileiro que ele recebeu um título honoris causa numa faculdade. Ele recebeu mais de 20. Entende? Agora... Nas viagens que ele fazia, os jornalistas eram pautados para flagrar a gafe do Lula. Eu me lembro que teve um episódio especial em que a correspondente de um dos jornais quase conseguiu e não conseguiu, porque ele não fez aquela gafe que eles esperavam, entende? Então, essa era a pauta. Gafe assim, de não pegar o garfo. Essas gafes de classe, né? Mas essa era a pauta, entende? Essa era a pauta das viagens do Lula. E o Lula foi o presidente que mais viajou para o mundo inteiro. Mas a pauta era sempre essa. Então, ele sempre foi maltratado pela imprensa. Eu queria fazer uma então, pergunta. isso também é um fator, entende? Eu queria mudar muito de assunto antes que já estamos aí avançando no segundo bloco, sobre esse seu livro aqui. K. Porque eu conheço muitos jornalistas que escreveram obras de ficção. Muitos. O jornalista escreve o dia inteiro e, de repente, escreve. Tem jornalista que escreve obra de ficção porque não quer identificar as pessoas que ele vai denunciar. Mas mesmo quando ele quer fazer obra de ficção, é como se fosse uma reportagem que ele dá um trato. Esse seu livro, você já escreveu assim uma certa idade avançada, digamos assim, com muitos anos de jornalismo, quando era para o senhor estar com aquela prosa de jornalista que ninguém aguenta mais, cheia dos poréns. Depois você fez uma coisa assim que é uma obra única, uma obra que você lê assim e você fala, isso aqui não é jornalista que escreveu, isso aqui... Ou seja, apareceu um outro Kuczynski. Tanto que até o senhor prefere você chamar de escritor do que de jornalista. Vamos falar. Como é que foi possível isso? O que tem o livro, aliás? Era bom explicar. O livro é a história assim, ele entra no pai dele, que é o personagem K,
que está procurando a filha, que é a irmã dele, que foi sequestrada, torturada e morta durante a ditadura. E é a história de um homem bom que procura uma filha e que vê o mundo desmanchando na frente dele. E ele vai nos lugares, e ele vai entendendo que às vezes você não pode falar de política, que senão complica. Às vezes talvez é bom ficar esperto, que também não complica. E ele vai vendo, e ele se arrepende, porque ele casou 2 vezes, acho que é porque ele casou de novo, a filha dele foi para a política. Quer dizer, é uma coisa assim, essas coisas da vida. Como é que de repente o senhor se libertou, se achou de novo? Como é que foi isso? Olha, começou com um acaso. Eu queria escrever alguma coisa sobre a universidade, fazendo uma crítica à universidade de hoje, a mediocridade, o oportunismo, um monte de malandragens que tem lá. E numa viagem ao exterior, eu li um livro de uma escritora de ficção israelense, que já morreu, Bat Yagur, e o método dela, assim, ela mergulha num universo a pretexto de um crime e faz o diagnóstico daquilo. Então, esse livro em especial que eu tinha lido era Morte do Kibbutz. Ela conta toda a história do kibbutz, a decadência do kibbutz, os conflitos internos, tá, tudo em cima de um crime. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? Em vez de fazer um trabalho acadêmico sobre a universidade, que eu tenho que ter nota de rodapé, citar, tudo que eu falar tem que provar, eu vou fazer uma ficção. E ali no avião mesmo defini o crime, os 4 suspeitos, tal, e escrevi. Aí para resumir a história, teve uma série de coincidências, tal, mas eu escrevi com enorme facilidade essa história de suspense. É uma história de suspense, mas que desnuda os mecanismos de apropriação de trabalho alheio na USP. Todo esse tipo de coisa, que foi publicado pela Rocco, que se chama Alice, ele se chama Alice, que saiu depois do K. Mas quando eu escrevi essa ficção, eu me convenci que eu pegava jeito para a ficção. Escrevi com muita facilidade. E aí, nesse andar da carruagem, escrevi alguns contos muito curtos sobre o meu pai. Em geral, contos engraçados, que ele era um tipo também muito engraçado e tal, antes de acontecer essa tragédia toda. Escrevi uns contos, mais uns contos sobre uns tios, uns primos. E aí acho que eu fui entrando um pouco, né, nessa atmosfera do pai, que eu não sabia que ele tinha sido tão importante na minha vida, entende? É uma coisa que você, eu não sei, eu fui entrando nesse clima e de repente eu escrevi o K, que é um livro assim que às vezes quando me perguntam como é que você escreveu isso, eu digo, olha, eu acho que foi psicografado, porque ele se escreveu, e é um livro que já saiu em inglês, em espanhol, em alemão, em hebraico, esse ano vai sair em japonês, em italiano, entende? E é um livro que, enfim, vendeu 10 mil cópias no Brasil, coisa que é raríssima, né? Mas foi assim que aconteceu. Agora, você tem essa história pessoal, esse drama, né, da sua irmã que foi morta pelo regime militar e fez recentemente uma crítica muito dura à Comissão da Verdade. Você podia explicar por que você não gostou do resultado dessa comissão? Bom, eu já tinha previsto que ela não teria um impacto muito grande, porque ela havia decidido ter a maioria dos procedimentos em ambiente fechado. Bom, já que ela não tinha poder de polícia, poder judicial, poder de punir, poder nenhum, a única coisa que ela poderia fazer de importante era criar uma consciência nacional em torno dos crimes da ditadura. Mas a porta fechada você não cria isso. Então eu já tinha essa restrição. Eu até me lembro de escrever um artigo no Estadão que diz assim, no final ela vai soltar um relatório que vai contar muita coisa que a gente já sabe, alguma coisa que a gente não sabe, ele vai ser discutido 15 dias, depois não vai se falar mais no assunto, e ainda vão dizer para nós o seguinte, vocês já não tiveram a Comissão da Verdade, o que mais vocês querem? O artigo terminava assim. E eu acho que acabou um pouco pior, porque nem sequer o relatório foi discutido. Ele não foi, nenhum órgão de imprensa publicou um especial com o relatório da Comissão da Verdade. Umas coisinhas aqui, ele entende, para você ver como que é essa coisa, não é uma conspiração, mas esse modo, mas você falou uma coisa, esse modo de ser da nossa sociedade, que preferem, sabe, jogar Deixa para lá. Entende?
Em relação à Comissão da Verdade, o relatório ele aponta aí para uma nova postura aí da Justiça, do Supremo, né, em relação à lei da anistia. O senhor acha que o relatório nem foi capaz de provocar essa conversa na sociedade para mudar essa interpretação? O senhor já falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: quando o relatório da Verdade estava sendo divulgado, estava acontecendo uma coisa. Os presos eram outros. É. Aquelas pessoas que foram as vítimas estavam de novo sendo perseguidas. As vítimas de seus descendentes políticos, genéticos. Como é que explica isso? Você fez uma comparação que uma hora eu falei, não, isso aqui é muito importante. Eu vou... Deixa eu primeiro responder o que ela falou, que é o seguinte: eu acho assim, que se a Comissão da Verdade tivesse, por exemplo, se ela tivesse feito as suas audiências em público, com uma televisão filmando o tempo todo, aí, no final, a recomendação dela de que a lei da anistia fosse revista, talvez teria feito. Mas, do jeito que ela trabalhou, não tinha uma opinião pública por trás dela para exigir isso. Entende? Não gerou comoção na sociedade para exigir uma punição. Agora, sobre essa questão que você levantou, quer dizer, de repente a gente acorda de manhã e quem está preso é o Genuíno, quem está preso é o Zé Dirceu, quem está preso são os que combateram a ditadura, né? Então, sem entrar no mérito das acusações de se eles deveriam estar presos ou não, mas é uma coisa que tem um certo simbolismo. Entende? Tem um certo simbolismo, entende? Quem está preso não é o Bolsonaro, sabe? Não é o general tal, não, sabe? Quem está preso foi quem combateu a ditadura, teve que se exilar, perdeu companheiros, familiares. Foi torturado, né? Há um certo simbolismo nisso, entende? Bem, nós vamos ouvir o economista e professor titular do Departamento de Pós-Graduação da PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor. Bernardo, você é um dos históricos da mídia, né? Agora, com essa imensa capacidade de penetração midiática em todas as casas, em qualquer consultor médico, no Brasil 97% dos domicílios tem TV. Quando a gente olha os poucos nomes que são donos do sistema no Brasil e os poucos nomes que são no plano internacional, né? A gente pega, Bertelsmann, Turner, enfim, meia dúzia de grandes nomes, o Murdoch, e chegamos a um sistema de controle planetário da informação que é realmente cada vez mais preocupante. Que alternativas temos? Você tem toda a razão. O panorama que você desenha, ele é realmente assustador, porque os efeitos desse tipo de controle, muito sutil, mas que é muito amplo, ele se manifesta em vários níveis, né? Agora, eu não sei que alternativas tem, eu não consigo ver alternativas. Eu acho, por exemplo, para falar do nosso caso no Brasil, eu acho que quando houve a mudança da TV para a TV digital, nós perdemos uma oportunidade, certamente. Porque hoje você tem 500 canais, mas são das mesmas empresas. A gente perdeu a oportunidade de fazer a democratização naquele momento. Quer dizer, o caminho correto é você fazer, no mercado da comunicação, adotar as mesmas políticas anti-monopólio e anti-oligopólio que você adota em outros mercados. Mercado do cimento, mercado da cerveja, dos farmacêuticos. Vai lá para o CAD, o CAD vai ver se aquela fusão vai ferir as leis da competição ou não, né? Na verdade, as sociedades capitalistas de hoje têm sido muito tolerantes em relação a isso. Tem permitido realmente a criação de mega fusões. Então, até esse mecanismo anti-monopólio, anti-monopólio tem sido usado com muita parcimônia. Eu acho que em casos, né, quase que não é usado mais, na verdade, a gente vai dizer. Mas eu acho que no caso da mídia, nós perdemos a oportunidade de oferecer os novos canais a grupos novos, abrir concorrência sua e, principalmente, criar uma lei que não permita que uma única empresa detenha, por exemplo, numa cidade, a televisão, o rádio, o jornal, né? Esse tipo de lei existe nos Estados Unidos, por exemplo, em algum grau, né?
Existe na Inglaterra também. Na Inglaterra também. Então, esse seria o caminho que nós poderíamos adotar. Mas há outros caminhos. Por exemplo, todas essas TVs que nós temos, públicas, das universidades, dos governos estaduais, dos governos, podiam formar uma rede nacional pública, num sistema um pouco americano, né? Em que existe um estímulo a uma programação pública, independentemente da emissora. Então, há muitas políticas que poderiam ser adotadas. E, dada a gravidade da questão, como o Dalbor muito bem assinala, e realmente é uma questão muito grave, nós deveríamos batalhar mais nessa frente, de criar alternativas de comunicação. Nesse domingo, esse monopólio das comunicações pesou na convocação de protestos, pesou assim na promoção de mobilizações populares. Uma coisa assim, uma interferência direta assim na... Mas eu acho que se não houvesse uma motivação das pessoas para ir às ruas, elas não iriam mesmo com esse apelo todo. Quer dizer, acho que não é por aí. Eu acho que a questão da massificação da comunicação em torno de por alguns grupos, um discurso sempre muito unilateral, sempre servindo ao poder, essa é uma questão crucial. Né? Como é que o senhor vê a internet e as redes sociais aí nesse novo contexto? Seria também uma oportunidade de quebrar um pouco? Porque hoje, com as redes sociais, ninguém é muito dono da informação, né? Essa é a minha divergência com o meu amigo Vinícius, que eu sempre defendi que a internet revolucionou tudo isso e colocou, diminuiu um pouco a importância dos meios convencionais. E eu ainda acho isso, Bem, eu queria agradecer ao nosso convidado de hoje, o escritor Bernardo Kucinski, especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também à jornalista Luciana Lima e ao jornalista Florestan Fernandes Júnior. Para saber um pouco mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet nas nossas redes sociais. Convido você para assistir a reprise do Espaço Público no próximo domingo, às 11 da noite. E na semana que vem, teremos um novo encontro marcado na próxima terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!